Olá, estamos inaugurando um novo programa do canal GE, o programa Tendências Energéticas. Para isso nós convidamos o professor Ronaldo Bicalho, que vai conversar conosco sobre a questão dos preços do petróleo. Para começar, nós selecionamos alguns gráficos e o primeiro deles é exatamente o gráfico do preço do petróleo Brent entre 2010 e atualmente. O que nós podemos observar é que o preço ficou entre 2010 e 2014 aí no patamar muito elevado de $100 o barril, e a partir do segundo semestre do ano passado houve uma queda abrupta do preço do petróleo, que chegou ao patamar de $40 por barril, e nesse ano o preço se recuperou. Mas, Edmar, olha só, uma das questões que está colocada hoje é que você tem essa queda bastante acentuada, né, do preço do petróleo. No entanto, nós temos esse ano uma determinada recuperação. Então, a questão colocada hoje seria o que explica essa recuperação? Né? O que está acontecendo nesse exato momento no mercado que está fazendo com que você tenha essa recuperação, e qual é o fôlego dessa recuperação? Né? Bom, primeiro é importante explicar por que o preço caiu de forma tão acelerada. Esse gráfico aqui traz os dados da produção de petróleo nos Estados Unidos, ano a ano, né? Esse dado é o dos 3 últimos anos, essa é a produção do ano passado, em diferentes momentos do ano, e esse aqui é a produção do início do ano até 5 de maio. O que nós observamos é que a produção americana, ela saltou de uma média no início do ano, né, em janeiro, a média de 7 milhões de barris nos últimos 3 anos, para um patamar nesse ano de algo como 9,5 milhões de barris, ou seja, cresceu 2,5 milhões de barris, e somente no ano passado nós tivemos um salto de algo como 1 milhão de barris no mercado de petróleo americano, na produção de petróleo americano. Um aumento significativo, né, da oferta, da produção americana. Mas tem aqui uma pequena redução, né? Quando a gente olha nesse ano, né, no último mês, a gente nota que há uma queda, quer dizer, isso aqui já era a produção americana sentindo a pressão da queda? Sim, eu acho que esse gráfico ele nos explica os dois fenômenos. Primeiro, porque a queda, né, um excesso de oferta de petróleo no mercado americano, e ao mesmo tempo o que nós observamos foi que há uma luta por esse mercado. Os árabes não querem perder o mercado de petróleo americano e por isso decidiram não cortar a produção, e isso fez com que houvesse um excesso de oferta de petróleo, isso que explica a queda do preço em 2014. Você observa que aqui, mesmo aqui que é 2015, não é isso? Você vai crescendo até março, né? Quando chega em março é que você para de crescer a produção americana. Mas concretamente até março de 2015 você não tinha reduzido a produção. Ela conseguiu encostar aqui no 9,5 milhões de barris. Esse dado aqui ele é um dado curioso, porque o que ele nos diz é o seguinte: finalmente os produtores americanos começaram a sentir a queda dos preços, né? Quer dizer, o fato da produção americana ter parado de crescer em 2015, ou pelo menos a partir de março de 2015, já é um alento, principalmente para os árabes, né, de que a produção americana começa a responder à queda de preços, né? Eu queria chamar a atenção que o mercado americano ele é sim muito sensível aos preços. Esse outro gráfico que nós estamos trazendo aqui, ele é um gráfico muito interessante, porque ele traz aqui a evolução do preço do petróleo, e em verde e azul o número de sondas que perfuram poços em operação nos Estados Unidos, né? Isso aqui os Estados Unidos ele tem um grande número de sondas em operação. O pico aqui eles tinham algo como 2.000 sondas operando simultaneamente. Veja que quando caiu o preço em 2009, né, com a crise mundial, as sondas, o número de sondas em operação caiu proporcionalmente. E nós estamos observando também nessa queda de preço que caiu o preço do petróleo no mercado americano, e o número de sondas nesse ano, por exemplo, caiu cerca de 30%, o número de sondas em operação. Então, a princípio,
o mercado, a produção é bastante sensível ao preço e reage rapidamente. Né? Nós estamos falando assim, que há um grande gap, um grande intervalo entre a queda do preço e você reduzir a produção. Ou seja, a produção tem uma flexibilidade bastante grande, né? Tanto para retomar a produção, quanto para também você encerrar essa produção. O que a gente pode dizer é que ainda pode persistir uma dúvida sobre o impacto dessa redução sobre a produção americana. Será que a produção vai cair muito em função da queda do número de sondas? Eu acho que essa é uma dúvida que persiste. Era concretamente sobre a oferta. Mas não há dúvida de que o mercado americano responde a esses preços. Agora eu queria chamar a atenção, Michele, para uma questão muito importante. Um outro indicador muito relevante para entender os preços do petróleo é o indicador dos estoques nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que possui o maior volume de petróleo estocado no mundo, né? E olha o que acontece. Neste ano, quer dizer, no ano de 2015, essa aqui em azul é a curva de estoque de petróleo nos Estados Unidos. E essa faixa aqui em azul também é o intervalo dos estoques no mesmo período do ano, nos 10 últimos anos. Ou seja, nos 10 últimos anos, o estoque de petróleo nos Estados Unidos estava nesta faixa aqui, entre 300 e 380 milhões de barris de petróleo estocado. Neste ano, os Estados Unidos começaram a estocar muito mais petróleo do que o padrão normal, histórico. Ou seja, está havendo uma acumulação de petróleo no mercado americano. Isso retirou, quer dizer, criou demanda por petróleo e isso em parte explica aquela retomada dos preços que nós observamos, né? Inclusive porque significa o quê? Porque eles estão estocando petróleo, o petróleo que está com o preço mais baixo hoje, na expectativa o quê? De que esse preço no futuro, ou no futuro próximo, vai crescer. Então, há aqui uma expectativa de preço, né? Um aproveitamento do fato do preço estar mais barato, está mais baixo, você tentando estocar. Porque você tem razão, segura, né? Segura o mercado que você está fazendo estoque naquele exato momento. A questão é o seguinte, o que vai acontecer, né? Quer dizer, nesse médio prazo, quais são as expectativas em relação ao comportamento do preço no curto prazo? Os próximos 2 anos. Você está totalmente correto em relação às expectativas, né? Esse outro gráfico que nós trouxemos é um gráfico que traz a curva de preços futuro do petróleo, ou seja, são os preços do mercado futuro. Então, por exemplo, aqui nós temos abril de 2015 de abril de 2015 até março de 2016. Então, é o que o mercado está esperando para o preço daqui a um ano, na verdade, né? Então, o que a gente observa é que o mercado está esperando que o preço cresça. Esta é a razão porque os estoques estão crescendo tanto, né? Se há uma expectativa que o preço cresça, vale a pena estocar para o futuro, né? Agora, isso não necessariamente significa, né, que os preços vão crescer, né? Existe um risco significativo no mercado de petróleo. Quer dizer, a pergunta que a gente pode se fazer é todo aquele volume de petróleo que está estocado, né? Se faltar mercado para esse petróleo, será que os preços não caem muito rapidamente? Tem que salvar os estoques. Se você tem muito estoque, isso é um fator de risco no mercado. Mas se a gente imaginar o seguinte, se a gente imaginar hoje, quer dizer, o que está colocado na mesa, o que tem colocado na mesa? Você tem, de um lado, a produção americana e, de outro lado, as expectativas dos árabes em relação ao quê? A você voltar a contar com a produção do Irã. E toda a questão da negociação, da aproximação com relação ao Irã, dos Estados Unidos, o que, na verdade, estaria embutido ali uma possibilidade do Irã voltar a entrar no mercado, entrar pesado no mercado. Então, evidentemente, se o Irã entra, o que você espera que o preço faça? Que o preço caia. Então, eu acho que tem duas questões colocadas aqui, duas variáveis. Uma é como é que vai se comportar concretamente a produção americana. E outra é a questão do Irã. Então, o que a gente espera? Uma atenção no mercado? Eu acho que nós temos todos os ingredientes para você experimentar uma maior volatilidade no mercado. O mercado
está dependendo do comportamento de algumas variáveis que são muito incertas, e dependendo da evolução dessas variáveis, você pode ter um crescimento acelerado nos preços, uma retomada acelerada nos preços, ou o contrário, uma queda muito rápida nos preços. Então eu acho que a conclusão que a gente pode tirar é que nós estamos vivendo uma era de maior volatilidade no preço do petróleo. Por quê? Porque você pode ter variações muito significativas num período curto de tempo. Ou, digamos assim, entrar ou não entrar o Irã não é uma coisa pequena, que pode ter um impacto grande. Então, dependendo das expectativas que os agentes têm com relação a essa reentrada, você vai ter o quê? Picos para cima. Não vai entrar, se não vai entrar, joga o preço lá para baixo. E não, vai entrar, você vai descer. E a mesma coisa vale com relação à produção americana, também que é sensível. Porque o que a gente nota é que tem uma pequena queda. Quer dizer, essa queda vai se acentuar nos próximos meses. Se essa queda fosse acentuando nos próximos meses, você tem uma redução de oferta. Significa que a estratégia árabe está funcionando no sentido que você está tirando concretamente a produção americana. Quer dizer, não acho que os árabes estavam tão interessados na Rússia, na Venezuela, qualquer coisa desse tipo. Os caras estavam muito interessados na produção americana. Esse que é o jogo que está sendo jogado. E aí, por enquanto, a gente não tem sinalizações muito concretas acerca do comportamento dessa produção americana. A gente sabe que ela é sensível, que ela pode descer, mas o quanto que ela vai descer para baixo? O quanto que ela vai descer? Bom, nós identificamos aqui os principais fatores de risco. Está muito claro, então, que temos que monitorar a produção americana de petróleo e a geopolítica árabe, em particular a questão do Irã. Dependendo dessas duas variáveis, você pode ter variações muito fortes no preço do mercado do petróleo internacional. E enquanto isso não acontece, haja especulação. Muita especulação. Bom, é isso por hoje. Obrigado pela atenção de todos.